Graça e a paz, queridos. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Você que está chegando agora, que está acessando esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E eu quero, antes de qualquer coisa, já encorajar você a se inscrever no nosso canal e ter acesso a todos os demais vídeos, a todos os demais cursos que nós estamos oferecendo através do canal Palavra Viva. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso Doenças do Nosso Século, e nós estamos falando sobre uma doença terrível, que é a hipocrisia e a traição. E no momento que nós estamos aqui trabalhando, estamos falando sobre como você pode vencer a hipocrisia e a traição na sua vida. E nós estamos tratando aqui das 9 virtudes que Paulo apresenta em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que ele chama de fruto do Espírito. E nós estamos trabalhando com esse fruto, falando sobre cada aspecto do fruto e a operação dele na nossa vida. Com isso nós estamos mostrando para você que o amor é a arma que Deus tem contra a hipocrisia. Quem ama não é hipócrita. Quem ama não trai. Então, nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito e hoje nós vamos falar sobre bondade. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre bondade. O termo original na língua grega é Christotes ou agathocine, que são termos como que sinônimos e significam ambos bondade, retidão e generosidade. Refere-se à qualidade das pessoas que são guiadas pelo bem e desejam o que é bom, o que representa os mais elevados conceitos éticos e morais. Isso é bondade. No contexto bíblico, afirmar que alguém é bom é dizer que essa pessoa é semelhante a Deus, porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Nós verificamos tal virtude em uma pessoa quando essa se dispõe a ajudar aqueles que passam necessidades. Eu não sei se você já observou, mas há pessoas que elas têm uma facilidade enorme de ajudar pessoas em necessidade. Isso significa que essa pessoa, mais do que uma inclinação natural para o bem, talvez você fosse dizer assim, não, mas eu conheço pessoas que não são cristãs e gostam de ajudar os outros. Mas quando a pessoa tem o fruto do Espírito, essa inclinação, ela não é somente mais forte, mais impulsionada, mas ela libera um poder de cura. A pessoa, quando ela é dotada do fruto do Espírito, ela não somente ajuda a pessoa necessitada, mas ela leva uma cura para a alma da pessoa. O amor que é liberado através do ato é um amor curador, restaurador. Portanto, a bondade como elemento do fruto do Espírito Santo é a qualidade do cristão em ser generoso, de atitudes gentis para com os outros, sem interesses escusos, mas de maneira natural, como consequência de um caráter bondoso. Então é imprimido na pessoa o caráter de Cristo, a bondade de Cristo, a empatia de Cristo, e isso libera um poder quando a pessoa atua com bondade. Jesus, no trato com as pessoas, agia de forma bondosa, a ponto de afirmarem sobre ele: ele é bom. João capítulo 7, versículo 12. A bondade como fruto do Espírito Santo depende do caráter cristão desenvolvido, visto que a bondade é uma forma especial de verdade e beleza no comportamento humano guiado pelo Espírito Santo. Então, bondade, Christotes ou agathocine, uma inclinação vinda do Espírito Santo para ajudar as pessoas, liberando sobre elas uma cura profunda na sua alma, quando são, de alguma forma, atingidas pela bondade que o Espírito Santo está ministrando através da vida daquele que possui este dom.
Agora vamos falar de fidelidade. Fidelidade. O termo no original é pistis. Fidelidade, confiabilidade, fidedignidade. No Novo Testamento, o termo pistis significa fé, quando fala de virtudes teológicas. Então, é uma fé que é doutrinária, uma fé que, quando a Bíblia nos exorta a combater pela fé, está falando dessa fé, essa fé doutrinária. É aquela fé que salva, pela graça sois salvos mediante a fé. É pistis, é a fé que salva. Mas no caso dessa lista de Gálatas 5, 22 a 23, as virtudes alistadas são éticas. Daí não errarmos quando traduzimos o termo por fidelidade e não por fé. Porque aqui nós não estamos tratando da fé como uma expressão teológica e nem da fé como um agir no sentido de crer naquilo que Deus faz. Mas é fé no sentido de fidelidade, de confiabilidade. É uma manifestação do caráter. É a ética do reino que está sendo colocada em questão aqui. O termo fidelidade ele faz referência a uma pessoa totalmente confiável e cujas palavras podemos aceitar plenamente devido à sua veracidade. É aquela pessoa em que você pode acreditar cegamente nela. Se ela falou, é verdade. Ela não mente. Eu vejo essa característica muito forte na minha esposa, a Márcia. A Márcia ela tem uma tendência assim, muito forte de falar a verdade e de ser autêntica. Ela é muito autêntica. E isso é admirável na personalidade dela, no caráter dela. A Márcia não gosta de mentira e ela fala a verdade a qualquer custo. Então, eu admiro muito. Eu conheço muitos cristãos que têm essa qualidade de serem extremamente verdadeiros. E eu poderia citar muitos aqui para vocês que eu conheço do meu relacionamento dentro da igreja. O crente ele deve ser honesto, digno e fidedigno. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém com quem podemos abrir o coração e até confessar pecados, porque ele não vai correndo passar isso adiante. Isso é uma pessoa fiel. Alguém dotado de fidelidade sabe guardar segredos que são o desabafo da alma. Infelizmente, isso não é fato na igreja. Infelizmente, isso não é fato. Muitas pessoas já saíram de igrejas porque abriram o coração com o líder, abriram o coração até às vezes com o pastor. Aí o pastor chegou e contou para a esposa espalhou para a igreja inteira. Às vezes o próprio pastor foi indiscreto. Ou então aquele líder, um líder de célula, um discipulador que não foi fiel ao seu discípulo. Nós temos que desenvolver essa capacidade, irmão, de ouvir o pecado de alguém e não sair por aí espalhando. E mesmo que não sejamos ouvintes da pessoa, mas muitas vezes, o que é pior ainda, se espalha boatos. Boatos que não tem nada a ver. Boatos que prejudicam, que são ações malignas na vida das pessoas. Agora, graças a Deus, que a infidelidade do homem não anula a fidelidade de Deus, como Jesus nos ensina em Mateus 26, 52 a 54. Fidelidade nas coisas pequenas é o mais seguro teste de caráter, como é ensinado por Jesus em Mateus 25, 21. A falta de fidelidade é sinal de imaturidade espiritual. O maior teste para a nossa fidelidade é avaliarmos a nossa dedicação a Deus e o quanto as pessoas podem abrir os seus segredos e suas verdades para conosco sem que isso vire fofoca. Quando alguém abre o coração para você, querido, isso é motivo de oração. E não é de oração em concordância com mais ninguém, não. É oração de você com ela e de você com Deus. Então, a fidelidade é fruto do Espírito e nos dá condições de sermos pessoas em quem todos podem confiar. A mansidão. O termo no original é prautes, que numa tradução mais literal significa placidez, suavidade.
Essa é uma virtude que exalta a terceira bem-aventurança. Lembra? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É uma qualidade de caráter do indivíduo no trato consigo mesmo. Mansidão é poder, é força, é temperamento e violência sob controle. O manso não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa destemperada, não é uma pessoa apática. Não. O manso, muito pelo contrário, ele tem um caráter muito forte. Ele é uma pessoa que exala poder, força, mas tudo isso está sob controle. A agressão ao próximo é o reflexo de um investimento emocional de agressão a si mesmo. Toda pessoa que agride o próximo, ele está agredindo a si mesmo. A pessoa mais ferida no processo é ele. Então nós precisamos entender o poder da mansidão. Mansidão como elemento do fruto do Espírito Santo é resultado de nossa humildade e da nossa resignação a Deus. É a tendência que nós temos de dizer: Deus está no controle de tudo. Deus é o juiz, é Ele que vai julgar, não sou eu. Mesmo em atmosferas hostis, o crente pode e deve desenvolver mansidão. O crente que vivencia mansidão é como um prisma que difunde o espectro solar sobre os icebergs da nossa carnalidade. Jesus deu exemplos de mansidão e afirmou ser manso em Mateus 11, 28 e 29. O que se confirma por profecias, tais como Zacarias 9, 9. Outros exemplos marcantes são o de Pedro e o de João, que era chamado antes de filho do trovão e que se tornou o apóstolo do amor. É fácil cobrar dos outros uma postura mansa. O difícil é sermos mansos. A mansidão é a virtude que o mais vívido reflexo de que os nossos próprios conflitos emocionais e nossas frustrações estão resolvidas e sob controle. Portanto, receber do Espírito Santo essa capacidade de mansidão é algo extraordinário. Pelo contrário, quando nós pensamos ser manso é ser fraco. Não, é o contrário que é verdadeiro. Ser manso é ser forte, porque com base na mansidão você controla o seu próprio temperamento. A mansidão, ela coloca o nosso temperamento, o nosso comportamento, às vezes agressivo, sob controle. E para terminarmos, domínio próprio. O termo no original é ekkrateia. Algumas versões traduzem por temperança ou autodomínio. Numa tradução bem mais fiel, o termo significa domínio próprio, ou seja, vitória sobre o desejo. Esse mesmo termo é utilizado para designar o controle sobre desejos sexuais e ainda pode ser associado à resignação disciplinar autoimposta por um atleta que almeja a vitória. Então, o atleta ele precisa ser dotado de domínio próprio. Hoje, eu estava lendo notícias sobre um famoso jogador de futebol, não vou dizer o nome dele aqui, mas que está sendo severamente criticado pela mídia europeia, inclusive, porque ele tem vivido uma vida desregrada fora do campo, fora das atividades esportivas, e isso tem refletido de uma maneira severa no seu desempenho como jogador. E por ele ser um jogador caro, um jogador que tem uma expressão no mundo, ele está sendo muito criticado pela mídia. Né? Por quê? Porque ele não exerce domínio próprio. Ele entende que ele tem dinheiro e ele vive uma vida fora do campo, ele tem uma vida, ele é jovem e ele tem que curtir a vida doidado mesmo, e por isso ele faz o que ele quer, gasta rios de dinheiro com festas, e isso tem trazido uma repercussão, não somente na sua questão, na sua postura, na sua apresentação diante da sociedade, mas o que é mais sério na profissão dele.
tem trazido uma reflexão para o seu físico, o seu corpo, o seu desempenho. Então, o domínio próprio é importante. Eu não estou aqui para julgar esse rapaz, não é a minha intenção fazer isso, nem expor, por isso não vou dizer o nome dele, talvez alguns já vão fazer algumas associações aí, mas eu não estou dizendo o nome da pessoa, só estou citando o caso como um exemplo de como a falta de domínio próprio pode trazer prejuízos para a pessoa. A pessoa não tem controle sobre desejos como beber a bebida alcoólica e bebe demais e acaba dando vexame, acaba envergonhando as pessoas e depois ele mesmo fica envergonhado das coisas que fez. A pessoa não tem controle sobre seus impulsos sexuais e acaba fazendo sexo de maneira desordenada, prejudicando as pessoas. Alguns chegam ao ponto de estuprar a parceira sexual, né, estuprar outra pessoa. Eu poderia citar casos que estão na mídia aí também, não vou fazer isso aqui, mas são situações que demonstram como que a falta de domínio próprio traz prejuízo na vida de uma pessoa. Domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo e é uma das mais sublimes, porque nenhum conflito humano é tão renhido como o daquelas pessoas que se esforçam para subjugar a si mesmas. Eu digo sempre que o maior inimigo que nós temos não é o diabo nem os demônios, somos nós mesmos. Afinal de contas, Satanás usa as nossas fraquezas contra nós. E se fortalecer, se tornar uma pessoa forte espiritualmente e emocionalmente, é um desafio. Aristóteles dizia que a vitória sobre si mesmo, sobre seus próprios desejos, fazia do homem mais corajoso que os vencedores nas batalhas. Domínio próprio deve ser a prática normal da vida cristã. Não adianta nos desgastarmos na tentativa de dominarmos os outros, pois enquanto não nos dominarmos a nós mesmos, somos apenas escravos dos desejos. Jesus deu-nos exemplos de domínio próprio no conflito com Herodes em Lucas 23, 6-11. Leia lá, veja como foi a postura de Jesus diante de Herodes, uma demonstração extraordinária de domínio próprio. Também com o sumo sacerdote, Mateus 26, do versículo 63 ao 65, vale a pena você ler também. Você vai ver que ele se mostrou um homem que tinha domínio sobre as suas emoções, sobre as suas palavras, diante de Pilatos, em João 19, 8-11, exemplos a serem seguidos por todo crente cheio do Espírito Santo. Se praticarmos, amados, o fruto do Espírito Santo, seremos bênçãos de Deus para o mundo e vitoriosos sobre a hipocrisia e a traição. Não podemos esquecer que a Bíblia orienta que não há lei que possa se impor sobre os que praticam essas virtudes. Não há código penal que atinja o cristão cheio do Espírito Santo. E não há sistema ético que condene um salvo que busca refletir a glória de Deus. Quem vive no fluir do Espírito tem a vida de Deus em sua conduta e é sempre pacificadora e conciliadora. O cristão que entende e que procura colocar em prática tais virtudes é sempre um cristão equilibrado e vencedor sobre mais essa terrível doença dos nossos dias. Você pode vencer a traição, a hipocrisia na sua vida, desde que você seja uma pessoa que ministra, que manifesta o fruto do Espírito na sua vida. E eu quero ministrar sobre você, no final desta aula, a graça e o poder de Deus para que você manifeste o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Pai querido, ministra o coração de todos os nossos alunos que estão atentos a esta aula. Espírito Santo, produz em nós o teu fruto e capacita-nos a viver uma vida que verdadeiramente manifeste a tua glória, a tua bondade, a tua misericórdia e o teu grande amor. Eu abençoo cada um dos nossos alunos com a unção
e a graça do Senhor para ministrar, manifestar o fruto do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estaremos de volta em breve com mais uma doença do nosso século, a 7ª doença, que vai tratar da aversão ao bem. Eu espero você na nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Mas antes de ir embora, quero lembrar você de não se esquecer de dar um like se você gostou dessa aula. E também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, aonde quer que você tenha uma rede social. Você pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook, né? E espalha essa palavra aí. Se você acha que há pessoas que precisam também receber essa palavra, que vai ser bênção para a vida delas, compartilhe. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Inscreva-se e tenha acesso aos demais vídeos. Nós estamos dando início a mais uma escola de treinamento aqui, dentro da Escola Palavra Viva, que é a escola de treinamento para intercessores. E nós estamos falando nesse treinamento sobre libertação, entendendo o Ministério de Libertação. Esse vídeo vai estar sendo postado ainda essa semana. Ainda essa semana vai sair o vídeo e você poderá encontrá-lo na nossa playlist e aí então fazer conosco o curso Entendendo o Ministério de Libertação. Amém? Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.